agora, porque o Sanaflix veio para mudar o jeito como você estuda medicina e mudar para melhor. Primeiro, você pode confiar na gente. Nós somos o maior projeto de educação médica do Brasil. E não é só porque temos estudantes em todos os estados brasileiros e em 10 países no mundo. Nem porque tem estudantes de medicina em mais de 300 faculdades do Brasil usando o Sanaflix. É porque temos uma equipe de mais de 150 pessoas trabalhando para melhorar a qualidade do seu estudo e a maneira como ele chega até você. Nós nascemos da vontade de revolucionar a maneira como você tem acesso à educação médica. A gente acredita que o valor que você dá para a oportunidade de estudar com a gente é o investimento no profissional médico que você vai conseguir ser. Por isso, é importante que você possa acessar a gente de onde estiver. Por exemplo, se você precisa usar o Sanaflix além do desktop, desenvolvemos o nosso aplicativo. Assim você pode otimizar seu tempo aproveitando o nosso material de qualquer lugar e com o mesmo conteúdo. Afinal, quem estuda com a gente sabe bem o que a gente tem de bom. São mais de 700 resumos para você fixar o que aprendeu, 300 fluxogramas para te ajudar a conectar os assuntos, 700 mapas mentais para estudar de forma ativa e, claro, mais de 1.600 videoaulas para assistir quantas vezes quiser. 4,5 de 5 é a nota geral das aulas por nossos estudantes. Elas são dinâmicas e objetivas e estão sempre melhores. Temos uma preocupação especial em aperfeiçoar a metodologia e a didática da nossa equipe de professores padrão USP. Eu acredito no Sanaflix e eu invisto meu tempo na preparação das aulas porque eu lembro de mim. Quando eu estava no quarto ano, eu tinha a disciplina da reumatologia que era muito difícil, eu quase bombei. Eu fico pensando, se eu tivesse a Aline para me explicar artrite reumatoide, com certeza aquela prova teria sido bem mais fácil. Quando eu comecei a entrar na área do ensino, eu ficava maravilhado, velho, eu consigo impactar positivamente na vida de diversas pessoas de uma vez só. O número de pessoas que eu estou impactando, velho, que eu estou ensinando e capacitando eles para que eles vão e na extremidade lá possam ajudar as pessoas e melhorar, sabe? E fazer um atendimento adequado, fazer um atendimento bem feito. Isso é sensacional, velho. Isso é muito reconfortante. Estudar medicina não pode ser caro, tem que ser fácil. Aproveite nossos planos e assine agora. A partir de R$19,50 por mês você pode ter acesso a todo o conteúdo sem restrições. E se você ficou ainda na dúvida e quer fazer um teste, fique à vontade. Experimente o Sanaflix por 7 dias agora. Eu me chamo Fernanda Maria Marques Menezes, sou advogada especialista em Direito Médico e da Saúde, resido na cidade de Chapecó, Santa Catarina. Atuo nessa área com exclusividade há mais de 10 anos e sou idealizadora do @Direito Médico na Prática. E desde já convido a todos vocês para me seguirem nas redes sociais. Primeiramente, eu gostaria de agradecer o convite da Liga Acadêmica de Medicina Legal e Psiquiatria Forense da Universidade Federal de Jataí e dizer que para mim é uma honra vir falar para vocês sobre documentos médicos, já que sou uma defensora do direito médico preventivo e, claro, os documentos, né, estão aí diretamente ligados à prevenção, conforme eu vou mostrar para vocês aqui nessa aula. Bom, primeiro, antes de tudo, é importante a gente dizer que medicina defensiva e medicina preventiva são duas coisas totalmente diferentes. A medicina defensiva, que é rechaçada por todo mundo, ela é quando o médico vê o seu paciente como um litigante. Então, ele passa a solicitar um exagero de exames, né, exames que não têm necessidade, e passa, inclusive, a exagerar aí no prognóstico, a fim de tentar se defender de qualquer demanda judicial. A prevenção, essa prevenção de uma demanda judicial, ela acontece naturalmente. Mas, obviamente, tudo que for feito precisa, sim, estar muito bem documentado, e é sobre isso que nós vamos falar agora. Bom, sob o ponto de vista jurídico, os documentos médicos eles estão intimamente ligados à prevenção, justamente porque nada adianta o médico fazer tudo conforme medicina baseada em evidência, tudo com base no que cientificamente é recomendado, se ele não documentar efetivamente o exercício dele. Não é à toa, inclusive, que o próprio Código de Ética Médica, no seu capítulo 10, tem um capítulo específico tratando sobre documentos médicos. E quando a gente fala em documentos médicos, a gente está falando aí de atestado médico, laudo médico, que é um parecer opinativo, isso é importante também que lembrem, relatório médico, que é um resumo do caso, então não se emite nenhuma opinião, o prontuário médico, as diretivas antecipadas de vontade
e o termo de consentimento informado. Eu escolhi falar para vocês, especificamente, né, de uma forma mais detalhada, sobre o termo de consentimento informado e sobre o prontuário, porque são, sim, os dois documentos mais importantes quando a gente pensa em direito médico. O prontuário médico, as diretivas antecipadas de vontade e o termo de consentimento informado. Eu escolhi falar para vocês, especificamente, né, de uma forma mais detalhada, sobre o termo de consentimento informado e sobre o prontuário, porque são, sim, os dois documentos mais importantes quando a gente pensa em direito médico preventivo. Bom, primeiramente, o termo de consentimento informado, certo? O termo de consentimento informado, apesar de muitos não saberem nem para que ele serve, a gente precisa lembrar o porquê que ele foi criado, de onde que ele surgiu. Bom, vocês sabem que o médico tem obrigação, tem o dever de informar o seu paciente, certo? E com base nessa meio de prova, de como provar que ele de fato exerceu, né, essa obrigação de informar do paciente e que o paciente pôde exercer a sua autonomia, então veja, da mesma forma que o médico tem o dever de informar, o paciente tem o direito de ter a sua autonomia definida, exercida. Então, o termo de consentimento informado, ele foi criado justamente para que o médico pudesse provar que ele efetivamente cumpriu com o seu dever informacional e que o paciente teve o seu direito de autonomia exercido, então. Agora, é importantíssimo que se diga que não apenas... Agora, é importantíssimo que se diga que tão importante quanto o termo de consentimento informado assinado é o diálogo que o precede. Um termo de consentimento informado assinado sem efetivamente ter existido um diálogo entre o paciente e o médico, ele não serve para nada. Por isso que é tão importante, além do médico informar, né, cumprir com o seu dever informacional, fazer com que o paciente cumpra, né, exerça a sua autonomia, é importante que o médico se certifique que aquele paciente efetivamente entendeu as informações, os riscos e benefícios daquele tratamento, para só então ele poder exercer a sua autonomia. E vejam, se o médico de fato cumprir com o seu dever informacional, não existe a menor possibilidade de todos os termos de consentimento informado daquele médico, daquela clínica, daquele consultório, serem iguais. Afinal de contas, nem todos os pacientes, ou melhor, nenhum paciente é igual ao outro, né? Então, cada paciente, dependendo do diagnóstico, do prognóstico e das doenças de base, vamos dizer assim, que ele tenha, os riscos que ele vai ter em determinado procedimento vai ser diferente. Então, logo, não existe, né, não tem como o termo de consentimento ser igual para todo mundo, já que o termo serve justamente para comprovar que aquele paciente foi efetivamente esclarecido. Aí vocês vão me perguntar, mas como, Fernanda, ter um termo de consentimento para cada procedimento e para cada paciente no ritmo, né, em que o médico vive, no ritmo em que o profissional da saúde vive? Aí eu sugiro para vocês que conversem com um advogado da confiança de vocês, especialista na área, que ele vai saber orientá-los da melhor forma para que vocês cumpram com o dever informacional, tenham o documento, que é o termo de consentimento informado necessário, e que consigam, dentro do fluxo da clínica, fazer com que cada termo tenha efetivamente a participação do paciente, já que quando a gente fala em termo de consentimento, a gente está falando em materialização de um diálogo que houve entre o paciente e o médico, logo, cada diálogo vai ser um diálogo, então a gente precisa ter ali alguns mecanismos, por exemplo, né, poderia citar para vocês, espaços em branco para que o paciente preencha, marcações, né, seleções para que ele faça um X naquilo que corresponde a ele. Enfim, existem alguns mecanismos que a gente utiliza para demonstrar que não é um documento padrão e que o paciente simplesmente assinou aquele documento. Para vocês, espaços em branco para que o paciente preencha, marcações, né, seleções para que ele faça um X naquilo que corresponde a ele. Enfim, existem alguns mecanismos que a gente utiliza para demonstrar que não é um documento padrão e que o paciente simplesmente assinou aquele documento. Por isso que o termo de consentimento informado, assinado na porta do centro cirúrgico, ou assinado com a secretária, ou assinado um dia antes da cirurgia, não tem validade.
porque, né, sabendo para que ele serve, né, sabendo por que ele existe, por que ele foi criado, vamos dizer assim, que é a materialização desse dever informacional, fica muito mais claro a gente entender o que tem que ter nesse termo. Né? Então, aquele médico que sabe para que o termo serve e que cumpre o seu dever informacional, automaticamente vai ter um documento necessário para se defender na justiça se for necessário. Outro documento de extrema importância que eu gostaria de abordar com vocês, e talvez seja o mais importante de todos, é o prontuário médico. O prontuário médico é uma prova unilateral que é extremamente, integralmente aceita pelo Poder Judiciário, e a gente fala que ela é uma prova unilateral porque quem evolui, né, quem escreve nesse documento é unicamente uma das partes. O paciente ele não escreve no prontuário, né? Algumas pessoas, inclusive, chamam de prontuário médico, outras preferem chamar de prontuário do paciente, e a gente vai entender o porquê. E por que esse prontuário médico, né, ele é uma prova unilateral completamente aceita pelo Poder Judiciário? Bom, a gente pode dizer que, por exemplo, a Resolução 1638, ela define o prontuário como um documento único, constituído de um conjunto de informações, sinais e imagens registrados, gerados a partir de fatos, acontecimentos, situações sobre a saúde do paciente e a assistência a ele prestada, de caráter legal, sigiloso e científico, que possibilita a comunicação entre membros da equipe multiprofissional e a continuidade da assistência prestada ao indivíduo. Então, vejam, a partir do momento que a gente tem um prontuário, que ele significa nada mais, nada menos do que exatamente aconteceu com o paciente, apesar de ser uma prova unilateral, ela é perfeitamente aceita no Poder Judiciário. Por isso que a nossa orientação, enquanto advogado, é sempre quando nos perguntam o que evoluir no prontuário, a resposta acaba sendo muito simples. Tudo. Sim, o prontuário, ele tem que expressar a verdade, ele tem que ser o mais detalhado possível. Prontuário não é um documento de anotações, abreviações, não é um documento para o médico entender o que está escrito apenas. O paciente também precisa entender, se ele pedir cópia do seu prontuário, ele precisa entender exatamente ao que ele foi submetido, o que aconteceu, qual era o estado de saúde dele, qual foi a terapêutica recomendada, enfim. O prontuário ele tem que ser o mais detalhado possível. Por isso que, inclusive, eu sempre falo, invista um tempo no preenchimento do prontuário, no preenchimento de documentos em geral, porque vocês vão ganhar noites de sono depois, vocês vão ganhar tempo depois, tá? Então, inclusive, tem uma pergunta que a gente sempre faz, né? Você prefere perder tempo preenchendo documentos ou perder horas de sono respondendo um processo? Então, pensem nisso, tá legal? Agora, o que não pode faltar no prontuário, apesar de eu sempre responder para vocês que o que deve ter no prontuário é tudo, tá? Identificação, obviamente, do paciente, a anamnese, mas aí aqui vejam, não é uma anamnese, como eu vi outro dia e fiz questão, inclusive, de orientar, tá? Varizes mid, que é membro inferior direito, dor já fez da esquerda. Isso não é anamnese, pessoal. Anamnese, vocês mais do que eu sabem o que é. É um detalhamento com riqueza de detalhes, com todas as informações possíveis que podem vir a refletir no diagnóstico que vai ser feito, inclusive na terapêutica que vai ser recomendada para o caso, tá? Resultado de exames, né? Laboratório, imagem, qualquer que seja. Raciocínio clínico desenvolvido, então, a partir da anamnese, do exame físico e dos exames laboratoriais. Conduta terapêutica adotada. Evolução dos tratamentos e procedimentos. Prescrições, né, por fim, e aí vejam, é uma sequência lógica, por isso que quando alguém pega um prontuário e começa a ler, ele tem uma sequência lógica, a pessoa tem que entender o que foi feito, tem que entender que com base naquela anamnese, naquele exame físico, naqueles exames laboratoriais é que foi fechado um diagnóstico e foi sugerida aquela terapêutica. Por isso que qualquer passo, todos os passos são de extrema importância. Inclusive, eu sempre recomendo que registrem no prontuário se o paciente estava acompanhado, se estava desacompanhado,
registrem detalhes, por exemplo, na data de hoje, esclareci, né, cumpri com o dever informacional. É claro que vocês vão escrever isso de uma forma que seja comum a vocês, né? Estou aqui falando talvez em termos jurídicos, mas não precisa ser necessariamente nesses termos. Mas registrem que cumpriram com o dever informacional, que prestaram todas as informações, que o paciente se disse satisfeito, né, com esses esclarecimentos, que o paciente foi questionado, porque lembram que eu falei para vocês que tão importante quanto o médico informar, ele se certificar que o paciente efetivamente entendeu. Então, registrem, o prontuário também é para isso. O que não está no prontuário simplesmente não aconteceu. Por isso que toda vez que a gente vai para enfrentar uma demanda judicial, ou até às vezes uma intercorrência, né? Ah, Fernanda, registra intercorrência? Sim, como eu falei, você registra tudo. Agora, não só a intercorrência, obviamente. Você vai registrar a intercorrência e tudo que você fez, né, para minimizar qualquer tipo de dano que aquela intercorrência pode vir a causar, pode ter causado ou pode vir a causar, tá? Então, assim, evitem linguagem de difícil compreensão, evitem abreviações, evitem códigos que só os médicos entendem. E outra dica, guardem o prontuário por 20 anos, a contar da data da última evolução, do último acompanhamento, tá? Isso é de extrema importância, muitas pessoas não sabem desse detalhe, de que esses 20 anos começam a contar a partir do último registro, mas é uma informação muito importante aí, tá? E por fim, eu quero deixar uma mensagem para vocês. Você não está sozinho. A prevenção é a maneira eficaz de se evitar os prejuízos da correção. Pensem nisso. Espero ter colaborado com vocês. Estou à disposição aí através das redes sociais. Precisando, é só chamar. @Direito Médico na Prática. Um abraço a todos. Saudações, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos explorar aqui o nosso contexto histórico. Então, ao longo aí, de 2 séculos, 2 histórias aí são bastante relevantes para alguns pontos que a gente precisa passar no que tange aí a ética médica e a bioética. Vamos lá? Estão vendo a imagem aí da cidade de Bergen. A cidade de Bergen, ela fica na Noruega. E ela é famosa aí por ter um porto muito conhecido, um porto que é muito utilizado por conectar lá com os mares do norte, né? E aqui nessa região nós vamos ter aí um primeiro ponto para a gente conversar. A cidade de Bergen, né, tem umas casinhas, são tradicionais, como vocês podem observar aí na imagem. Né? Tem até uma cidade que fica em Bergen, mas é do lado, que é famosa por uma água chamada de água de Voss, essa garrafa bonita aqui que às vezes a gente vê circulando por aí, né? E nesse lugar aí também, né, já que eu falei de mar do norte, a gente tem que lembrar aí do Thor, né? E esse Thor aqui é um pouco diferente do Thor da Marvel, porque esse Thor aqui é considerado por eles uma espécie de deus da iluminação científica da navegação, né? Esses povos, né, os vikings, eles eram experts em navegação nesses mares, que são mares agitados, são mares que não são nada calmos, e eles acreditavam que Thor era aquele que iluminava, que protegia, como se fosse um deus da ciência dessa navegação, tá bom? Pois bem,
Nesse lugar, então nesse contexto, uma doença milenar, ela foi descoberta. Que doença era essa? Muito bem, vocês devem ter falado aí uma ou outra doença, não é? Vamos ver quem vai acertar isso aí que eu vou colocar para vocês, mas vejam bem. Vou dar uma dica para vocês, essa dica está na Bíblia, tá bom? Então, Lucas ali, ó, 17, 12 e 21. E entrando numa certa aldeia, saíram-lhe ao encontro de 10 homens leprosos, os quais pararam de longe e levantaram a voz, dizendo: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. E ele, vendo-os, disse-lhes: Ide e mostrai-vos aos sacerdotes. E aconteceu que, indo, eles ficaram limpos. Então vejam, essa ilustração aqui coloca para gente, né, a representação ali de Jesus, e aqui então os leprosos. Né, daqui a pouco eu vou falar sobre esse termo, né, sobre leprosos. Aqui no Brasil ocorreu uma estigmatização por causa desse termo, então a gente comumente no Brasil utiliza o termo de Hansen, né, doença de Hansen. Nós vamos também esclarecer por que existe aí essa dualidade de nomes, né, lepra e doença de Hansen, e isso aí vai ser importante para alguns pontos que nós vamos abordar para a ética médica. Pessoal, então olha só, aí está o bacilo, né? Está aí o bacilo, o Mycobacterium leprae, e também conhecido como bacilo de Hansen, tá? Que foi observado aí no microscópio. Lá em Bergen, né, perto do porto, tem ali uma espécie de uma feirinha, e se você pega essas ruazinhas, logo assim, 2 quarteirões da feirazinha, né, seguindo aqui essa estradinha, você dá de cara com essa casa. E essa casa parece uma casa comum, uma casa discreta, mas olha o que tem lá na entrada. Está escrito lá, Lepramuseet, né? Eu não falo norueguês, mas deu para entender que isso aqui era um museu da lepra. E quando se entra aí nesse local, né, você dá de cara com algumas imagens, e algumas imagens que são impressionantes, como essa aqui, por exemplo, de um paciente que ficou internado nesse local. Esse local hoje é o Museu da Lepra, mas ele foi o Hospital St. George. E o Hospital São Jorge, ele é a instituição hospitalar mais antiga da Noruega, e alguns instrumentos que foram utilizados lá, né, constam lá, né, que são uma espécie de instrumentos para fazer amputações, tá? A instituição das mais antigas da Escandinávia, que constitui, né, Suécia, Dinamarca, Finlândia e Noruega. A primeira menção ao Hospital São Jorge, 1438. Então veja que esse local, né, aí é um local bastante antigo. E lá dentro, inclusive, tinha algumas peças, como essa peça anatômica que vocês podem ver aqui, olha, uma ossatura, né, de pé que foi amputado de algum paciente que lá dentro esteve internado. A grande questão e a reflexão que a gente vai começar a fazer é que nós estamos aqui falando então de lepra ou doença de Hansen, e nenhuma outra doença ao longo da história da humanidade apresentou consequências para a vida do indivíduo em sua forma de viver tão grave e durante tanto tempo quanto a hanseníase. O antigo estigma da doença, né, forçou com que inúmeras almas fossem objeto de exclusão, segregação social. Olha que interessante essa coisa, né, de exclusão, de segregação. No Brasil ocorreram aí os chamados leprosários, né, que onde as pessoas que tinham a hanseníase eram alocadas, eram segregadas do convívio, porque acreditava-se que a segregação era a forma de conduzir melhor essa doença. Veja o momento que a gente vive com o Covid-19, o que está acontecendo com a gente. Efetivamente, todo mundo aí foi segregado, né, foi afastado, porque a gente está lidando com uma doença infecciosa, altamente contaminante, né, e que todos os cuidados a gente tem que adotar. Na hanseníase é um pouco diferente, porque apesar de ser uma doença infecciosa, ela não tem esse poder de contaminação como a Covid-19 tem. E Hansen depende muito também da imunidade do indivíduo, como a gente vai falar daqui a pouquinho nessa contextualização histórica. Mas, se a gente está falando aqui de estigma, vejam como que a doença de Hansen, né, ela deformava as pessoas, né? Isso aqui ia acontecendo ali, deformidades, e aí os indivíduos acabavam ficando ali lesionados, porque os tecidos iam se destruindo, iam inflamando, necrosando, apodreciam e efetivamente caíam. E isso ia acontecendo no corpo como um todo do indivíduo.
Então, esse estigma da doença implementou aí na sociedade, e o que aconteceu foi que essas pessoas ficaram ali segregadas do convívio. Lá no Museu da Lepra você encontra máscaras, que são máscaras de pacientes. Vejam aqui essa máscara de cera, com essas nodulações que vocês estão vendo, são nodulações que remetem-se a nódulos da forma vichoviana da doença, né? Doentes foram humilhados, perseguidos e excluídos. Muitos foram isolados em instituições contra a sua própria vontade. Foram exilados ali da sociedade e outros passaram a viver sua vida como mendigos, né? Vejam aí os noruegueses, né? Neste caso aqui o povo europeu, com os seus traços bem delicados, né? E o que acontecia é que a evolução dessa doença trazia deformidades que, para os padrões de beleza à época, causavam ali medo, causavam temor, causavam diversos aspectos, e que por isso, então, eles foram perseguidos, excluídos e humilhados. Vejam, será que hoje, em pleno século XXI, existem situações em que, por o outro ser diferente de mim, a sociedade exclui, persegue e humilha? Essa é uma reflexão que a gente precisa fazer, e isso precisa ser levado em debate. No nosso exercício que eu vou propor, eu vou colocar alguma coisa para a gente conversar a respeito. A gente precisa refletir um pouco mais sobre isso. Por quê? Porque você, futuro médico e futura médica, vocês não poderão discriminar absolutamente ninguém. Vocês deverão tratar os pacientes de vocês de uma forma igualitária, independente de quem for, seja rico, seja pobre, seja bonito, seja feio. Não pode haver discriminação. Vamos falar sobre isso daqui a pouco. Está dentro do Código de Ética Médica, um dos tópicos que a gente vai abordar, né? Se vocês pesquisarem aí, vou colocar depois talvez o link para vocês, existem notícias recentes de médicos aí fora do Brasil, né, que disseram que não iriam atender determinado paciente por sua orientação sexual, por sua orientação religiosa, né? A última notícia que eu tive foi um médico que se recusou a atender um paciente porque ele era judeu. Se eu não me engano, aconteceu na Inglaterra. Vou tentar achar essa matéria e colocar aqui para vocês aí na pós-produção, na edição aqui, beleza? Bom, a hanseníase, então, tem duas formas, né? A lepromatosa ou a nodal é a forma grave. Hoje em dia a gente dificilmente vê formas assim, tá? E a anestésica, que é uma forma mais periférica, essa a gente observa. Especialmente quando você tem linha de pobreza muito grande e você tem pouco acesso a condições aí de higiene. De todo modo, quer seja a lepromatosa, a forma lepromatosa ou nodal ou a anestésica, você tem condições aí de deformidades, amputações que podem acontecer. E isso aí é um grande impacto. Trouxe para vocês aqui um pedaço de um filme que acredito que todos vocês aí devem ter visto esse filme. É o Braveheart, o Coração Valente. Vamos ver um trechinho aqui desse filme para a gente conversar a respeito. No fucking bastard! My wife! Longshanks acquired Wallace. So did our nobles. That was the price of your crown. Die! I want you to die. Soon enough, I'll be dead. And you'll be king. I don't want it. You're not a man. Not my father. Vejam ali então, né? Esse videozinho ele passa então na Escócia, né, em Edimburgo, e ali está Robert de Bruce conversando com seu pai, né? Robert de Bruce ainda não era rei e seu pai era um nobre, né? E ele fez um acordo, denunciou, falou onde estava William Wallace, né? Que estava tentando promover a revolução da Escócia para se libertar da
a Inglaterra, né? Vejam que esse conflito aí entre a Inglaterra e a Escócia acontece até nos dias de hoje. Outro dia aí teve aí uma espécie de um plebiscito para saber qual era a decisão, né? E acabou que se manteve unida, a Escócia se manteve, a Inglaterra formando lá o Reino Unido, mas é um debate que uma disputa que tem séculos, não é isso? E o Robert de Bruce, ele fala com o pai dele, vocês viram ali que o pai dele é um paciente da forma vichoviana, é essa forma aqui, ó, né? E ele fala, Robert de Bruce fala, em breve, eu quero que você morra. E ele fala assim, sim, em breve eu estarei morto. Forma grave da doença, levando em rouquidão. Depois vocês assistam com outros olhos esse filme aí. De que vocês forem passear em Edimburgo, vocês vão entrar lá na beirada na entrada do castelo lá, vocês vão ver uma imagem ali, ó. Deixa eu colocar um pointer aqui para poder mostrar para vocês. Aqui, ó, vocês estão vendo aqui o Robert de Bruce e aqui o William Wallace. Eles estão na entrada ali do castelo de Edimburgo. William Wallace, né? Depois vocês assistam o filme, quem não assistiu, né? Mas historicamente o William Wallace foi pego aí e o Robert de Bruce virou. A coroa realmente foi para ele, né? Bom, fato é que contando aí toda essa história, né, contextualizando essa coisa aí da hanseníase, vamos falar de um médico chamado Daniel Cornelius Danielsen. E esse médico, ele postulou que a lepra seria familiar. Isso aqui foi entre 1839 e 1845. Ou seja, ele propôs que aquilo seria hereditário, sanguíneo, uma transmissão de mãe e pai para filho no nascimento. Observou presente em muitos fazendeiros na região oeste da Noruega, né? Famílias de leprosos, gerações e gerações sucessivas ali de leprosos. E no hospital que ele trabalhava, o St. George, enfermeiras saudáveis não eram contaminadas, sem evidência que isso aí fosse infeccioso. Então, ou seja, ele queria levar isso aí para uma questão hereditária. Mas, como eu disse agora há pouco, para que você tenha contaminação aí com o bacilo, né, da lepra, você tem que ter uma alteração da sua imunidade, né? Tem que estar imunodeficiente. Se você estiver imunocompetente, pode ser que você tenha contato e nada aconteça com você. Vamos ver mais um pouco o que esse Danielsen andou aprontando aí, que eu estou colocando ele aqui para vocês. Bom, se é hereditário, se é sanguíneo, o que o Danielsen, lá, esse médico, postulou? Então tá bom, então vamos segregar, vamos isolar essas pessoas para sempre. Se a gente isolar essas pessoas, logo então a gente vai restringir, vamos impedir que elas tenham filhos, vamos ali isolar ela da sociedade, vamos resolver o problema então excluindo. Vejam, mais uma ideia aí perigosa de você fazer a exclusão de quem é diferente. De quem é diferente fisicamente, quem tem diferente de pensamento. Isso é muito complicado em sociedades, né? As sociedades elas devem conviver de forma harmônica e reflexiva. Quando as segregações começam aí, as polarizações começam a ser postuladas, normalmente isso aí nunca termina bem, né? Aqui o Hospital St. George está preservado lá, né, no Museu da Lepra, como eu estava mostrando para vocês, os quartinhos onde esses pacientes ficavam lá compulsoriamente internados, né? Eram quartinhos pequenos. Tá? Se você esticar assim o braço de um lado ao outro, é quase que a distância ali das duas camas que tem em cada quartinho lá dos pacientes. Aqui, ó, esse corredor, tá? É um corredor que tem vários quartos. São 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 quartinhos ali. São camas bem pequenas. O teto ele não é muito alto também, tá bom? Bergen, então, aquela cidade que eu mostrei para vocês, suas casinhas, passou a ter a maior concentração de leprosos de toda a Europa. Então vejam lá, 1856 com 2.858 casos. Isso aqui foi vindo, aqui ó, diminuiu um pouco, diminuiu, e olha para você ver como é que aqui a partir de 1970 tem uma diferença, começa a cair. Né? Caiu para 1752, aqui deu um desvio padrão, 1804, e depois cai muito. Então, vamos prestar atenção nisso aqui. Olha aqui um mapa estatístico da concentração, ó, Bergen que está aqui, ó, extremamente ali concentrado desses pacientes, né? Bom, o que acontece é que em 1868 o hospital contratou um médico recém-formado, 26 anos, para trabalhar com aquele Dr. Daniel Cornelius, né, Danielsen. O nome desse médico era Armauer. 1868 esse médico foi contratado. Olha só, curiosamente, a partir disso aqui você começa a ter uma modificação desses números aí de pacientes ali com a hanseníase. O que será que aconteceu, né? O médico aí de 26 anos que foi contratado
Vocês devem estar olhando e falando, pô, 26 anos, não, essa foto aí não é com ele com os 26 anos de idade, né? Daqui a pouco a gente vai ver quem é esse médico. Bom, o Danielson, Dr. Cornelius, entre 1850 e 1860, ele fez uns experimentos. Ele injetou em si, na sua assistente, na chefe de enfermagem, em 3 enfermeiras, em um outro assistente, sangue de um paciente com lepra. Então, olha o que ele fez. Ele pegou sangue de alguém contaminado, injetou nele nesse tanto de gente aí. O que aconteceu, gente? Nada. Ninguém se contaminou. E aí, o outro médico, né, o Dr. Hamauer, em 1879, falou, bom, se o Dr. Cornelius lá fez um experimento, também quero fazer um experimento. Então, qual foi o experimento aqui do Dr. Hamauer? Ele pegou, fez um experimento de um paciente que tinha a forma anestésica, ou seja, aquela forma mais branda. Ele quis saber se desenvolveria a forma nodal no olho do paciente, né? E, na verdade, o que aconteceu? Bom, aconteceu nada. Não conseguiu provar absolutamente nada. E essa história não terminou muito bem, não. Ele foi processado. E foi o primeiro caso de um processo de um paciente contra seu médico da história da Noruega. Vejam que interessante isso. Porque ele foi condenado e perdeu o cargo que ele tinha frente ao maior hospital lá de Bergen. O que diz modernamente o nosso Código de Ética Médica, que foi atualizado em 2019, né? Vejam, se o princípio fundamental, número 2, diz que o alvo de toda a atenção do médico é a saúde do ser humano, em benefício do qual ele deverá agir com o máximo de zelo e o melhor de sua capacidade profissional, o que habilita você pegar e fazer esse tipo de coisa aqui? Né? Você pegar e tentar ali uma forma, contaminar um outro lugar, ou você habilita você pegar sangue contaminado e injetar em alguém que é sadio, né? Vamos refletir um pouco sobre isso aí, né? Porque se o nosso dever é cuidar da saúde e devemos zelar, né, pelo melhor da capacidade profissional, será que isso é correto? Porque esse é um princípio fundamental que foi escrito no nosso Código de Ética atualizado ano passado, 2019, mas já vinha dos códigos de ética anteriores, não é? E vejam lá, o inciso 6 fala lá que o médico guardará absoluto respeito pelo ser humano e atuará sempre em seu benefício. Então vejam, qual é o primeiro princípio da bioética? É a autonomia, a vontade. O segundo, qual é a beneficência? Fazer o bem. Então, se a gente tem que fazer o bem, né, e não fazer o mal, ela jamais utilizar seu conhecimento para causar sofrimento físico ou moral, né, é esquisito a gente parar para poder refletir sobre situações como essa aqui, né, sobre esses experimentos aqui que soam bastante estranho porque existe ali um risco muito grande e que talvez vocês estão se perguntando pô, mas eles estavam querendo descobrir o que se tratava. Mas aí eu pergunto de volta, será que a melhor forma é essa? E melhor, será que o paciente ali que estava participando daquilo tinha total consciência para decidir livremente se ele queria ou não participar daquilo? Até porque, vejam que um dos experimentos que foi feito foi com subordinados, né? Será que houve uma ordem hierárquica determinando que aquilo acontecesse? Todos esses pontos são pontos que se consideram quando a gente vai falar sobre questões relacionadas a risco e benefício, quer seja para um experimento pessoal, quer seja para tratamento médico. É o paciente que vai decidir, salvo em risco de vida, se ele quer se tratar ou não quer se tratar. E para isso, você como médico e como médica deverá esclarecer e comunicar bem com seu paciente, explicando para ele riscos e benefícios. Voltamos daqui a pouco um pouco mais sobre isso. E vejam lá, já que a gente falou aqui de pesquisa, né? Capítulo 12, ensino e pesquisa. É vedado ao médico participar de qualquer tipo de experiência envolvendo seres humanos com fins bélicos, políticos, étnicos, eugênicos ou outros que atentem contra a dignidade da pessoa humana. Estamos colocando pela primeira vez aqui a palavra dignidade humana, dignidade da pessoa humana.
E vocês estão vendo aqui quais são as finalidades que são absolutamente vedadas. São finalidades, olha lá, de disputas, né? Bélico, político, étnico, eugênico. Provavelmente alguma coisa na história nos ensinou que isso aqui, né, não deveria ser feito. E por isso que isso aqui está constando aqui. E daqui a pouco eu vou contar uma outra história que vocês vão entender como é que isso chega neste ponto. De todo modo, é vedado, então, qualquer tipo de experimento humano com essas finalidades ou que atentem contra a dignidade da pessoa humana, e é por isso que deve-se pesar tudo o que se quer pesquisar dentro de comitês de ética em pesquisa, pessoal. Bom, em 1873, então, 69 famílias foram estudadas pelo Dr. Hamauer. E o que ele encontrou em 28 de fevereiro de 73, utilizando um instrumento que estava recém-chegado? Olha lá o microscópio. Esse microscópio aqui está no Museu de Uffizi, em Firenze, em Florença, na Itália. Está lá exposto esse microscópio, nos primeiros microscópios que foi utilizado. Olha o que ele viu. Ele viu Lepra basiliense, que é o micro-organismo, então, que determina a doença de Hansen. E quem era aquele médico, o Dr. Hamauer? Dr. Gerhard Henrik Hamauer Hansen. Então aqui a gente está falando, pessoal, do próprio Dr. Hansen, que a doença, então, foi batizada com o seu nome. Nós vamos entender por que tem essa dualidade aí de lepra e de Hansen. O que disse Dr. Hansen? Em cada tubérculo de lepra extirpado no ser humano vivo, estou observando a presença de pequenos corpos, lembrando bactérias próximas às células. Não estão em todas as destas, mas muitas destas. Como existe diferença destes corpos em uma bactéria, não posso declarar que esses corpos são bactérias verdadeiras. Existia uma dúvida do que era aquele micro-organismo que estava sendo observado. E o Hansen teve dificuldade de demonstrar a infecção no seu laboratório, porque existiam postulados de Koch. Quem sabe aí quem é Koch, quem foi Koch? Na verdade, vocês vão pesquisar sobre tuberculose e vocês vão ver lá sobre Koch, porque existe um bacilo que é o bacilo de Koch. Pois bem, quais eram os postulados de Koch? Ser encontrado em todos os casos de doença, poder ser preparado e mantido em cultura pura, capacidade de produzir a infecção originária mesmo após várias gerações em cultura e poder ser obtido de um animal previamente inoculado e observado seu crescimento em cultura novamente. Esses aí, pessoal, são então os postulados de Koch e que devem ser observados toda vez que a gente está debatendo uma doença infecto-contagiosa, uma doença capaz de provocar infecção. Então o que o Hansen fez? Ele ligou lá para o laboratório, o Dr. Koch, na verdade, não deve ter ligado, deve ter escrito uma carta, né? Não tinha tanta disponibilidade de conexão, de comunicação à época. E aí, lá do laboratório do Dr. Koch, foi enviado então o Dr. Nesser. E esse nome talvez vocês conheçam, porque ele derivou outro nome que vocês devem conhecer também, Neisseria, né? Uma bactéria. E aí o Dr. Nesser buscou esse material lá com o Dr. Hansen, o material que ele estava separando dos pacientes lá. E o que o Dr. Nesser conseguiu fazer lá no laboratório do Dr. Koch? Ele conseguiu comprovar em experimentação a infecção, ou seja, conseguiu demonstrar esses 4 postulados de Koch. E aí tentou fazer o quê? Atribuir a si, ou seja, o Dr. Nesser tentou atribuir a si mesmo a descoberta que havia feito da lepra. Lepper, publicando então um artigo científico em 1879. Bom, olha o que diz o nosso Código de Ética, né? É vedado ao médico, artigo 107, publicar em seu nome trabalho científico do qual não tenha participado, atribuir-se autoria exclusiva de trabalho realizado por seus subordinados ou outros profissionais, mesmo quando executado sob sua orientação, bem como omitir de artigo científico o nome de quem dele tenha participado. Então, tudo bem se fosse feito ali um combinado de um trabalho publicado em conjunto, do Neisser com o Hansen, mas o que aconteceu não foi isso, é que tentou atribuir a descoberta ao Nesser. Bom, o Hansen respondeu de forma veemente e publicou em 1880, recebeu apoio da comunidade internacional. Isso, em parte, explica por quê.
parte chama de bacilo da lepra e parte chama doença de Hansen. Porque para caracterizar quem era ali o autor, quem era aquele que tinha visto pela primeira vez, batizaram o nome como doença de Hansen. Aqui no Brasil aconteceu uma estigmatização muito grande com o nome de lepra, então recomendo vocês inclusive que não falem o nome leproso, não falem, né, por questões de estigmatização, então usem o nome hanseníase. Né? E essa questão de estigmatização, de segregação, ela é muito séria, então a gente tem que compreender esse processo histórico para a gente entender por que a gente utiliza este ali ou aquele nome. Sempre a gente tem que tomar bastante cuidado quando a gente vai se dirigir aí ao paciente com a doença de Hansen e outras doenças também, não é? Tomar bastante cuidado. Bom, olha só. Então, estatisticamente, começou a cair os casos, porque uma vez que descobriu que era infecção, começou a tentar ali mecanismos de controle daquela infecção. Um deles, por exemplo, a higiene. Né? A higiene, a análise dos locais e etc. E olha o que acontece, a infecção começa a cair. Vejam aqui a concentração inicial, essas áreas escuras, né? Muito ali em Bergen. Olha aqui um mapa lá de 1936, né? 1890, né, como tinha caído bastante aqui, né? Aqui já em 1936, 45 casos só. Então, se pegar aqui historicamente e fizer uma análise, veja que a evolução disso foi extremamente favorável. Hoje, apesar de rara, ainda é uma doença que existe nas nossas comunidades, né? Aqui uma reunião, uma congregação científica, o Hansen está aqui no meio, isso aqui é início aí do século passado, 1909, né? 170 médicos aí participaram de uma espécie de um congresso aí de medicina sanitária, epidemiologia também. Muito bem, os arquivos de Bergen são uma coletânea de registros de pacientes internados nos primeiros leprosários noruegueses do século XIX. Quem tiver mais interesse em saber um pouco mais sobre isso, pode acessar esse link aqui e vocês vão ver, por exemplo, descrição de casos clínicos, como essas pessoas que ficaram lá internados, e aí nesses arquivos explica como foi a evolução da doença, tá bom? Vamos sair então aqui de Bergen, vamos sair aqui, né, do alto, e vamos na Noruega e vamos aqui para a Polônia. Vamos lá na Polônia ter uma conversa a respeito de alguma coisa que aconteceu lá. Estamos aqui com a imagem, a triste imagem da entrada de Auschwitz, campo de concentração de Auschwitz, em que existe esse escrito em alemão e que significa o trabalho liberta, não é? Pois bem, 7/10/41, prisioneiros soviéticos foram para esse campo, 10 mil prisioneiros, tá bom? A maioria morreu de fome, ou por trabalho pesado, ou pela brutalidade da SS, que era a polícia nazista, né? Câmara de gás ou fuzilamento. Quem recusava trabalhar era solto, sem roupa, num frio tremendo, menos 25 graus, menos 30 graus, ou então era lançado na água congelante, né? Posteriormente, esse local foi utilizado para prender e matar judeus e os chamados não puros pelos nazistas, né? Pesquisadores estimam que foram mortos cerca de 2,5 a 4 milhões de pessoas em Auschwitz. Então foi um dos campos de concentração em que mais pessoas foram assassinadas, né? E o trabalho liberta, está escrito isso aí, porque por vezes os judeus eram enganados e levados para esse campo de concentração com a informação de que eles iriam ter a oportunidade de trabalhar. E como existia lá uma situação muito complicada por causa da guerra, muitos achavam que ali eles iriam encontrar esperança de trabalho e encontravam essa informação na entrada do campo, né? Pois bem, eles eram segregados lá dentro, então vejam, mais um exemplo de segregação. E aqui, olha, por exemplo, homossexuais recebiam essa marca, esse triângulo rosa, né? Por exemplo, aqui, ó, com esse triângulo preto com um Z, eram os ciganos, né? Por exemplo, aqui, ó, prisioneiros políticos recebiam esse triângulo vermelho. Então veja como é que existia segregação lá dentro.
E aí, por causa de uma propaganda, né, uma propaganda nazista, toda uma comunidade alemã, ela adotou a conduta de que o judeu era ruim e deveria, então, ser segregado, deveria ser eliminado. Mais uma vez, voltamos ao que a gente falou há pouco, né, que é um pensamento bastante errado, de você segregar ao invés de você resolver o problema de uma sociedade. Vejam aqui umas jovens alemãs fazendo pinturas ali de busto do Hitler, né? Isso aqui está em Nuremberg, na antiga sede do Partido Nazista, que hoje abriga um museu. E é interessante que nesse local passam alguns vídeos, alguns filmes que tem coleta de depoimentos de pessoas que moravam à época em Nuremberg e que acolheram diversas pessoas que participavam do Partido Nazista e que faziam esses trabalhos aí como voluntários, mas não sabiam do que estava acontecendo atrás daquilo tudo, daquela propaganda ali poderosíssima que era colocada para eles, né? Era alguma coisa muito forte que contaminava ali o meio coletivo. A propaganda, ela iludiu e encantou essas pessoas e fez com que elas adotassem ali condutas e tivessem comportamentos que são bastante questionáveis, não é isso? Aí os campos de Zeppelin aqui, se eu não me engano, nos gramados do Partido Nazista, né? Aquele local aqui, isso aqui fica na parte de dentro aqui, e esse campo fica aqui no exterior. Aqui eram proferidos os discursos sempre inflamados do Hitler, né? Se vocês derem uma pesquisada, posso colocar um link para vocês. O Hitler recebia de alguns médicos, especialmente de uma dose diária de uma substância que tempos depois descobriu-se que eram substâncias entorpecentes a alguns princípios muito próximos do crack que a gente conhece atualmente. Aqui um desenho feito por crianças em escola primária, né? E aqui está escrito: os judeus são a nossa desgraça. Então veja que as crianças puras nasciam e eram treinadas para acreditar que os judeus eram a desgraça da vida deles, ou seja, reforçando a ideia de segregar. Aqui Auschwitz, né, no inverno, né, bastante frio, menos 25 graus, as crianças aí chegando no campo de concentração. Aqui tem uma figura de um banho de criança, as crianças tomando banho, porque essas crianças, por vezes, eles falavam para elas que elas iriam tomar banho. E, na verdade, essas crianças eram levadas para a câmara de gás e eram ali exterminadas a centenas, né? Falamos isso tudo para a gente poder chegar aqui nos experimentos nazistas, né, que tinham ali alguns pontos principais para a gente estudar. O primeiro deles é facilitar a sobrevivência dos militares do eixo, como experiências, por exemplo, de congelamento, né, que contribuíram lá para eles desenvolverem métodos de reaquecimento de corpo. Então a gente tem dois médicos aqui, né, e esses médicos eles vestiram uma roupa da Luftwaffe, que era a esquadra alemã, nesse preso, colocaram ele imerso numa água fria da mesma temperatura do mar congelante, né, para saber quanto tempo ele sobreviveria imerso ali nessa substância. Um outro ponto de experimento foram desenvolver métodos para tratamento de ferimentos e feridas ali de guerra. Então, diversos agentes imunizantes foram testados em soros, né? Uma das coisas que foi estudado, por exemplo, num dos campos de concentração, que é Dachau, né? Que é um outro campo, foi pesquisas envolvendo a malária, né? Desenvolver substâncias para combater a malária, e também a tuberculose. De alguns experimentos aqui, derivou-se um medicamento que é um antibiótico que a gente conhece atualmente, que se chama sulfonamida. E por fim, para aprofundar os princípios raciais e ideológicos da visão nazista, na tentativa de determinar diferenças de raças, ou seja, mais uma vez tentando segregar, mais uma vez tentando purificar, técnicas de esterilização em massa ali foram feitas de várias formas, e o responsável por isso foi esse médico, Dr. Mengele. É bastante difícil a gente falar isso, porque quando a gente pensa em médico, a gente pensa em fazer o bem. A gente pensa em não fazer o mal. E é bastante difícil olhar para isso aqui e ver que esse médico fez o mal. E fez o mal para muita gente, incluindo
todas essas crianças dessa imagem e outras ali de dezenas, centenas de milhares de outras crianças que eram prisioneiras. Fato é que depois da guerra houve o julgamento de Nuremberg. Aqui é o julgamento de Nuremberg, uma imagem do julgamento de Nuremberg. Foi tudo filmado, tudo gravado, está tudo devidamente registrado. Aqui um dos médicos, no dia de seu julgamento, acontece então em que no dia 9 de dezembro de 1946, dos 23 julgados, 20 eram médicos. E desse julgamento derivou parte da Declaração de Nuremberg, que diz que o consentimento voluntário do ser humano é absolutamente essencial. Isso significa que a pessoa envolvida deve ser legalmente capacitada. Ou seja, quem está consentindo tem que ser capacitado, tem que ter capacidade de entender o que está sendo explicado. Então, uma criança não tem essa capacidade, uma criança é dependente. Pessoas que têm atraso de desenvolvimento também não têm essa capacidade. Pessoas que têm alguns distúrbios mentais graves também não. Pessoas que são viciadas em tóxicos ou ébrios habituais também não têm essa capacidade. Então, ou seja, para eu consentir, eu tenho que ter faculdade, capacidade de autodeterminação, de discernimento, para que eu dê o meu consentimento e esse consentimento seja feito de forma autônoma. Eu quero isso ou eu não quero isso. Primeiro princípio da bioética, autonomia e vontade. Somos muito bons para lembrarmos desses princípios quando a gente está fazendo pesquisa e, por vezes, em tratamentos médicos, os médicos e as médicas acabam esquecendo do consentimento do paciente. Então, existem os termos de consentimento livre e esclarecido para os tratamentos médicos também. Atualmente, a gente vive aí uma grande polêmica envolvendo os tratamentos para Covid-19. Então, existem aí trabalhos científicos mostrando A e B, mas o que queria deixar claro para vocês aqui é o seguinte: o paciente, ele tem o direito de ser orientado e ele tem o direito, se ele assim desejar, de receber um tratamento que seja de certa forma útil. Se ele tem ciência dos riscos e benefícios e se é a vontade dele, ele deve então ali analisar, pesar e decidir. E é por isso que em alguns tipos de tratamento para a Covid-19 a gente tem que ter o termo de consentimento livre e esclarecido. E é dever do médico fazer o quê? Informar o seu paciente do que existe. Existe isso, o trabalho científico mostra A, ou ele não mostra A, mostra B, não mostra C. O que você decide a partir disso? A partir de então, por autonomia de vontade, o paciente: eu quero isso, eu não quero aquilo. Legal? Lembrem-se que a decisão é livre, não é? A gente não está falando de autonomia de vontade, então não pode existir intervenção com qualquer um desses elementos: força, fraude, mentira, coação, astúcia, qualquer forma de restrição, coerção posterior, né? Então, ou seja, não pode ser condicionado a absolutamente nada e nem pode existir ali nenhum tipo de compulsionamento. Tem que ser livre, e para que seja livre, o paciente tem que ter essa capacidade de autodeterminação, tem que exprimir a vontade dele, e ele tem que ser devidamente orientado sobre riscos e benefícios. Ok? Em abril de 47, os doutores Leo Alexander e Andrew Conway haviam submetido ao Conselho dos Crimes de Guerra 6 pontos que definiam como legitimidade dos experimentos médicos com seres humanos. O veredito do julgamento de Nuremberg adotou tais pontos e adicionou mais 4. E os 10 pontos passaram então a constituir o chamado Código de Nuremberg. Vou colocar para vocês um link aí também. Legal? As ideias contidas no Código de Nuremberg só passaram a integrar a relação médico-paciente muito tempo depois, porque se a gente está falando aqui de vontade, autonomia, risco, benefício, nós estamos falando de comunicação. Nós estamos falando de relação humana, relação médico-paciente. Isso só foi ingressado nos nossos códigos de ética, por exemplo, bem mais tarde. E nas décadas de 60 e 70 veio a Declaração de Helsinki, que abordou esses tópicos e trouxe aí mais informações na 18ª Assembleia Médica Mundial, que foi realizada na Finlândia.
Seguindo os critérios da beneficência e autonomia do paciente, em 83, foram redigidas diretrizes internacionais para pesquisa biomédica envolvendo seres humanos, que frequentemente está em atualização. A última, se não me engano, é a 466 de 2012, que toda vez que você vai fazer pesquisa científica, você tem que se reportar e remeter ao que tem descrito lá nessa resolução, que é do CONEP, no Brasil. Vejam lá o que diz o capítulo 4 em Direitos Humanos do Código de Ética Médica, não é? É vedado ao médico, artigo 22, deixar de obter consentimento do paciente ou de seu representante legal após esclarecê-lo sobre o procedimento a ser realizado, salvo em caso de risco iminente de morte. Então, o único momento, pessoal, que não tem que ter consentimento é se estiver um quadro de desequilíbrio ali tão grande, né, uma evolução ali tão severa de um processo ali de doença, de alguma situação grave em que, se você não fizer a intervenção, esse indivíduo vai morrer, e aí o consentimento ele é dispensado. Então, para salvar a vida de alguém, é dispensado esse consentimento. O artigo 23, ele tratar o ser humano sem civilidade ou consideração, desrespeitar sua dignidade ou discriminá-lo de qualquer forma ou sobre qualquer pretexto, também é vedado ao médico. Por mais uma vez, vejam essa contextualização histórica que a gente está fazendo, né? Como essa questão aí de diferenciar, de segregar, ela não pode acontecer. Então, sempre a gente tem que basear nos princípios universais da dignidade da pessoa humana e respeitar, e sem discriminar, atender o paciente. O médico deve ter para seus colegas também respeito, consideração e solidariedade. E o artigo 24 é vedado ao médico deixar de garantir ao paciente o exercício de direito de decidir livremente sobre sua pessoa ou seu bem-estar, bem como exercer sua autoridade para limitá-lo. Então, vejam que aqui a gente tem um outro ponto interessante que nós iremos debater um pouco mais à frente em outra disciplina do 8º período. A gente vai falar sobre deveres deontológicos, mas aqui a gente pode dar uma pincelada porque o médico tem muito poder na mão. Aliás, lembrei-me aqui que a gente vai ter uma aula sobre o poder médico, vou abordar um pouco mais sobre isso com vocês, mas fato é que a gente não pode usar esse poder para impingir alguma coisa no nosso paciente. Então vejam, exercer aqui um poder, autoridade, para limitá-lo nesse livre direito de sua decisão. O paciente tem que decidir livremente sobre sua pessoa, salvo em risco iminente de morte. Legal? Então, artigos muito importantes do Código de Ética Médica 22, 23 e 24. Então era isso hoje que eu queria falar com vocês, mas vejam aí, trazendo da nossa aula passada, falando sobre valores, né? O que é ser um bom médico, uma boa médica? Quais valores deve possuir? Eu tenho e pratico esses valores? Após essa explicação aqui que a gente colocou para vocês sobre o contexto histórico, reflitam novamente sobre isso. Era isso que eu tinha para deixar de recado hoje para vocês. Temos de nos tornar na mudança que queremos ver. Frase de Mahatma Gandhi. Tenham todos aí uma boa semana e até a próxima. Tchau, tchau.